Bom, como prometido, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o módulo Som Digital 8000.1D EVO aberto. Vou mostrar para vocês ele por dentro, vou explicar algumas coisas, alguns detalhes que eu acho importante e vamos fazer uma comparação com um inversor de onda senoidal pura utilizado no off-grid. Esses últimos dias trouxe uma sequência de vídeos muito bacana aqui no canal, mostrando inversor de tensão com módulo de som automotivo, mais especificamente esse modelo da Som Digital 8000.1D, beleza? Para você que não acompanhou, tá chegando agora, tá meio perdidão, no decorrer desse vídeo vai aparecer alguns cards aqui, alguns cartões aqui em cima, que vai levar você para alguns vídeos de teste, onde eu mostro a forma de onda, falo um pouco das distorções, tem um vídeo onde eu mostro fazendo um filtro LC para corrigir as distorções que tem na onda, as harmônicas da onda. Também tem um outro vídeo de quase uma hora, que foi uma live, onde eu falo algumas coisas importantes, tiro dúvidas também do pessoal, beleza? Eu sou Eduardo Aquino, você é muito bem-vindo a acompanhar esse vídeo comigo até o final, e se ainda não é inscrito, está chegando agora, eu acredito que no decorrer desse vídeo vai valer a pena a sua inscrição, você ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos vídeos daqui para frente, que tá muito bacana mesmo, beleza? Vem comigo aqui para a bancada agora. Bom, então eu já estou com ele aberto aqui, na verdade eu não desmontei inteiro, tá? A ideia não é desmontar por inteiro, tirei apenas a tampa aqui da parte de baixo dele, para poder mostrar para vocês aqui por dentro. Acompanhar alguns detalhes e explicar aqui algumas etapas aqui do módulo, que é uma das coisas mais importantes aqui de vocês saberem. Quem já está acostumado com inversor de tensão, já viu por dentro, vai ver que tem bastante semelhança com o inversor de tensão, principalmente na parte de fonte, né? Nós temos aqui a parte de entrada, onde é ligado os cabos da bateria, né? Positivo e negativo. Então tem esse borne aqui, vem para um barramento positivo. Então a gente entra aqui com a tensão de 12 volts. Temos aqui os capacitores de filtro de entrada. Entrando essa tensão de 12 volts aqui, ela vai vir direto para os MOSFETs aqui, como se fosse a primeira etapa de um inversor de tensão. Vem aqui para esses MOSFETs. Temos aqui a parte de oscilação da fonte, essa aqui seria a parte de fonte, vai oscilar aqui e converter numa corrente alternada, né, oscilando aqui para a gente nos MOSFETs, e vai jogar nos transformadores. Jogando nesses transformadores, a função deles é a mesma coisa de um transformador de um inversor de tensão, elevar a tensão de 12 volts para mais ou menos aqui uns 180 volts aproximado. Depois que eleva essa tensão aqui com a parte de fonte, nós temos a parte de retificação. Tem diodos aqui nessa parte, né? E vai retificar essa onda para tensão contínua, ou seja, toda a oscilação de PWM que a gente tem aqui vai passar para uma corrente contínua, e nós temos aqui os capacitores de filtro da parte de alta tensão. Ele vai filtrar para a gente aqui, tirar todo o ripple que tiver, o máximo de ripple que ele conseguir tirar com base no projeto. E aí nós temos aqui uma alta tensão. Depois nessa alta tensão, nós temos como se fosse a segunda etapa do inversor de tensão, só que tem uma diferença muito grande. O módulo ele foi projetado para tocar música, ou seja, ele vai pegar todo o espectro audível, todo o espectro musical. No caso, a frequência de esse daqui vai de 5 Hz até 20 kHz. Porém é um módulo de grave, tá? Mas com isso ele vai fazer toda uma oscilação aqui na segunda etapa, já com uma tensão mais alta, pegar o sinal que entra aqui na parte de pré-amplificadores, né? O pré-amplificador dele vai pegar o sinal musical que vai estar sempre variando a intensidade, a amplitude da onda, que é senoidal no caso, tá? Passa pelo pré-amplificador e aí ele vai juntar essa portadora com a onda que está gerando aqui. E aí simplesmente tem esses filtros LC para poder filtrar e a gente ter uma senoide perfeita para ser excitado o alto-falante. Daqui vem para a parte de saída, que está exatamente nessa parte aqui, que vai para o alto-falante. Então, se você reparar, é bastante semelhante, ó. Aí aqui a gente tem dois indutores e dois capacitores, temos dois filtros LC, porque é como se fosse dois módulos dentro de um, e os dois trabalham em conjunto, sendo que um lado vai fazer a parte de oscilação e amplificação
do semiciclo positivo da onda e o outro lado vai fazer do semiciclo negativo, e ele trabalha em full bridge. Então temos aqui praticamente 4.000 watts de um lado, 4.000 watts do outro, beleza? Aqui a gente tem aqui os drives de saída, que vai ser responsável pela parte de saída como um todo. Aqui nós temos o microcontrolador, nesse caso é com base em PIC, que vai fazer todo o monitoramento das tensões essenciais de trabalho, das correntes, tudo que é necessário para manter o módulo em perfeitas condições de funcionamento, e caso precisar atuar as proteções, é através do microcontrolador, o programa que tem lá dentro, que vai fazer com que isso aconteça. E aí nós temos aqui, para finalizar, dois coolers, um cooler mais ou menos na parte central aqui do módulo e um cooler bem nessa parte aqui, que vai fazer com que crie um túnel de vento aqui dentro para poder manter ele o mais refrigerado possível. Só que tem um grande porém: para trabalhar com som automotivo, isso geralmente é o suficiente, essa ventilação, porque você não vai ficar a todo momento com uma potência muito alta, cravada direto. E você tem um sinal musical ali, ou seja, você tem uma amplitude variando ao longo do tempo, frequências variando ao longo do tempo, e não fica a todo momento naquela potência direto, naquela pancada ferrada mesmo, como a gente utiliza no caso de um off-grid, um inversor de tensão off-grid. Imagina aí você utilizando aí televisão, computador, uma sequência de lâmpadas, ar-condicionado, máquina de lavar, geladeira, chegar em 2, 3, 4.000 watts direto. Então eu acredito que esses coolers aqui não vão ser o suficiente e vai precisar refrigerar um pouco mais, beleza? Aqui é uma dica para quem chegou até esse ponto do vídeo. Acredito que já vale aquele compartilhamento muito bacana e um like, com certeza, para ajudar a fortalecer aqui o canal. Agora, volta comigo aqui para a bancada e eu vou colocar bem próximo aqui para vocês poderem dar uma comparada o módulo junto com um inversor aqui. Esse inversor é um inversor da TSM, que já foi alvo de testes aqui no canal, e note que é bem semelhante, ó, transformadores aqui da primeira etapa. Temos aqui a parte de entrada do banco de baterias, MOSFETs que vai pegar essa tensão, vai fazer uma oscilação, jogar em cima dos transformadores, os transformadores vai elevar, opa, tô gaguejando aqui. Os transformadores vão elevar essa tensão, passa pelos capacitores de filtro aqui da parte de alta tensão, e aí vem a placa SPWM, a EGS, que vai fazer a nossa oscilação de segunda etapa e joga para os IGBTs, e aqui temos um filtro LC. É bem diferente aqui um do outro, algumas questões aqui, porque como eu já passei, esse cara aqui é projetado especificamente para trabalhar em uma única frequência, ou seja, uma frequência fixa, que seria 60 Hz. Ele tem uma oscilação na sua fonte de mais ou menos 23 a 24 kHz para poder gerar os pontos do SPWM. E tem um PWM, uma onda quadrada em 60 Hz, que é a portadora que junta tudo. No final, a gente utiliza um filtro LC para poder tirar toda aquela frequência que não nos interessa e simplesmente deixar a senoide perfeita com a fundamental. No caso do módulo automotivo, seja esse que você está vendo aqui ou qualquer outro módulo, a função dele é atuar no espectro musical, ou seja, numa frequência variável, ele não vai trabalhar numa frequência fixa. Então esses filtros LC aqui, apesar de ser bem parecidos com o filtro LC de um inversor de onda senoidal pura, eles são ligeiramente diferentes. O valor do capacitor é diferente, a indutância aqui dos indutores é diferente, então tudo isso faz com que o módulo trabalhe naquela função que ele foi projetado. Por esse motivo que a gente vê uma série de ruídos lá na saída da senoide. E aí precisou utilizar esse carinha aqui que a gente fez, inclusive está aparecendo no card aqui em cima para você acompanhar. Eu ensino a fazer esse filtro LC, que é ligado na saída do módulo, para que a gente consiga ter aí uma senoide bacana, uma senoide limpinha, que vai ajudar aí no teu sistema, beleza? Bom, então a ideia com esse vídeo foi mostrar um pouco desse módulo por dentro. Para você que está curioso, queria saber como que era, fazer algumas comparações, eu vou estar escrevendo um artigo no decorrer dessa semana que entra agora, para deixar lá no site com fotos em alta definição, para que você possa fazer aí as suas comparações, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se chegou até o final, não se esqueça, se caso não deu o like ainda, deixa aquele like bacana. Conto com o seu comentário aqui embaixo também, é muito importante. Passa pra gente se você já tem experiência com módulo, se você já conhecia,
se de repente eu falei alguma coisa aqui errada, que talvez não faz sentido, pode ser que eu tenha errado em alguma coisa. Vai ser muito bacana você passar pra gente aqui embaixo e vai ser legal também para a audiência do canal. Com certeza vem sempre a somar, beleza? Eu já quero convidar você a ficar atento aqui no canal, que em breve, provavelmente nessa semana que entra também, vai vir o teste de fogo aqui em bancada. A giga de teste já está preparadinha aqui. Vamos colocar mais algumas cargas para a gente ver até onde a gente consegue chegar. Bateria já está aqui bonitinho, aguardando aqui os testes. Disjuntor já ligado certinho, condutores de 50 milímetros. Tem mais uma fonte aqui de 500 amperes da Corsus, que foi fornecida gentilmente pelo meu amigo Carlos, lá da Corsus, para ajudar nos testes aqui de bancada, para a gente ver como que realmente vai se comportar. Provavelmente eu vou estar utilizando as baterias estacionárias também, mas eu não vou trazer tudo em um único vídeo, tá? Eu vou separar talvez em 2, 3 vídeos em testes distintos, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próxima dica ou testes aqui do canal. Fui!